Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, dia 21 de junho, e estamos começando nosso programa Conversa com Analista. Hoje sobre o mercado de café e café aqui em Safras e Mercado, nossa Safras Consultoria, com Gil Barabashi, colega. Tudo bem, Gil? Boa Tudo tarde. bem, Alessandro? Vamos firme, né, Gil? É isso aí. Sim, sim. Olha só, Gil. Antes da gente começar, eu lembro para você que em Safras TV você precisa se inscrever, ativar as notificações, que aí você sabe todos os dias dos nossos vídeos novos. Sempre um vídeo por dia no nosso canal Safras TV, com diversas playlists, com diversas informações sobre o mercado. Deixe seu like, seu comentário em Safras TV, que a gente responde para você. Em safras.com.br você conhece a plataforma Safras. Todas as informações para o agronegócio lá estão, as informações do Gil, dos nossos outros colegas consultores, as minhas informações dos meus colegas jornalistas de Safras e Mercado, em Safras News, a gente tem tudo lá para você se orientar e tomar as melhores decisões no agronegócio. Inclusive, o Gil, já na primeira pergunta que eu lanço, ele já abre a plataforma para nós aí, que ele está com a Bolsa de Nova York já plugadinha aí para nós no contrato setembro. Gil, vou pedir até para tu abrir primeiro ali na direita, a gente tem a notícia da coluna semanal deste aqui que vos fala, Alessandro Carvalho. USDA aponta aumento de 4,2% na produção mundial e de 1,8% no consumo em 2024, 2025. Gil, só citando esses dados que foram importantes, né, para o mercado, o departamento colocou a produção mundial, portanto, como você vê aí, em 176,2 milhões de sacas, um aumento de 4,2% em relação à safra da temporada 23-24, com o consumo total crescendo também, mas menos que a produção, crescendo 1,8% para 170,6 milhões de sacas. Aí a gente pegando produção menos o consumo, a gente deveremos ter um superávit na oferta mundial, uma sobra, digamos assim, de 5,6 milhões de sacas de 60 quilos, né? Na temporada anterior, o superávit foi de 1,6, e os estoques finais crescendo de 23,9 para 25,8 milhões de sacas, né? O Brasil responsável maior por essa elevação estimada na produção global por parte do Departamento Norte-Americano de Agricultura. Dito isso, Gil, também esse é um dos fatores que a gente acompanha no dia de hoje, a queda que foi observada na Bolsa de Londres para o café robusta, que para setembro fechou com queda de 1,7% hoje. Bolsa de Nova York também vem nesta sexta-feira num movimento de queda, né, Gil? Mas até o Gil vinha falando aí na semana anterior, no seu relatório, o mercado vinha numa acomodação entre 220 e 230 centavos. Ontem deu uma passadinha desse dos 230 para cima, mas aí mostrou uma certa fraqueza e voltou para 230, e aí hoje ficando nesse meio termo mesmo, né, Gil? Abre para nós as informações todas que tu tens, por que que o mercado está se comportando dessa forma, Gil. Bom, Alessandro, belíssima abertura aí. Você já deu uma resumida, facilitou bastante o trabalho aqui, que ótimo. Bom, é bem isso. O mercado está olhando para essa questão da safra de robusta, principalmente a próxima safra do Vietnã. Esse foi um dos fatores, essa agitação em relação à próxima safra do Vietnã. Ela trouxe um estresse no mercado, fez com que o preço do robusta subisse em Londres. E isso aí puxou a arábica, né? Então, esse rompimento daquele intervalo lateral que o mercado vinha buscando acomodação entre 220 e 230, esse rompimento desse patamar, dessa linha superior de 230, o mercado avançando além desse patamar, foi puxado pelo robusta. E em função do quê? De questões de notícias, mais notícias não muito positivas em relação à safra de robusta do Vietnã do 24-25, que eles vão colher no final do ano. A gente já observou ali seca, atraso na florada, temperatura acima do normal, e daí começou a aparecer também notícias de praga, a conchonilha, né? E isso tudo aí acabou o quê?
criando aí um outro ambiente, um favorável à subida dos preços. Foi isso que aconteceu e fez o preço do café romper a linha 230 em Nova York, puxado pelo robusto. O mercado hoje está dando uma acalmada, né? Ontem ele já estava sinalizando talvez alguma correção, hoje ele se acalma em função, primeiro, de uma questão porque ele está esticado demais, então estava precisando, estava indicando tecnicamente aí a necessidade de alguma acomodação, e daí pegou carona nessa notícia do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né? Que ele é mais otimista em relação à safra de Vietnã, né? Então, do que os números que estão circulando lá no Vietnã, outros números privados, ou o próprio número oficial da Vicos, da entidade que cuida, né, de cacau e café no Vietnã. Mas hoje o mercado ele olhou um pouco mais para o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, também um pouquinho para essa questão técnica e corrigiu. Né? Bom, desses números que você falou do USDA, eu queria destacar dois pontos. Primeiro, de importante, no caso do Vietnã, primeiro, ele manteve a produção desse ano ligeiramente abaixo da que foi ano passado, ou seja, aí vamos ter mais um ano de pouca oferta no Vietnã. Pouco quando eu falo em relação ao potencial. Mas o que trouxe aí surpresa positiva é a produção do Brasil, né? Essa retomada aí, mais um ano de retomada de produção no Brasil depois da geada de 2021, né? Então a gente está, 23 já foi um ano de recuperação, 24 é o que está sinalizando o uso novo ano de recuperação na produção, principalmente do Arábica. E o outro fator, a Indonésia, né? Uma recuperação na produção da Indonésia, daí entra robusta. Entra robusta. Então, essas duas origens, né, elas explicam a alta na produção. A gente vê que o consumo não acompanhou a alta da produção, da produção. A ideia é que você tenha aí um superávit na produção, um pouco mais de folga na produção. Então, a leitura, de uma forma geral, seria uma leitura aí de baixa nos preços ou de acomodação nos preços, né? É uma leitura um pouco diferente do que a gente vinha vendo, principalmente em relação ao robusto em Londres, o que explica aí essa correção nos preços, né? Mas os cenários ainda estão muito abertos em relação à produção, em relação a fluxo, enfim, tem um monte de outras variáveis aí que estão mexendo no mercado. Mas hoje o mercado, hoje essa correção é muito em cima desse número aí, um pouquinho mais otimista que o USDA trouxe. Gil, só uma reflexão em cima disso, tu abordou tudo aí. Inclusive em cima dos números do departamento americano que a gente colocou, que de certa forma acaba mantendo, em termos de informação, o mercado aí num patamar meio flat mesmo. Não tem por que subir muito mais com essas informações e também não tem também grandes motivos para movimentações negativas, né? O que até justifica esse comportamento que a gente vem observando do mercado entre esses 220 e 230 em Nova York. Porém, Gil, em relação justamente o que tu comentava, em relação ao Vietnã, o departamento contempla aí uma estimativa estável em relação ao ano passado, na faixa de 29 milhões de sacas, quando tem muita gente falando, olha, esse número pode ser revisado adiante para baixo. E chegamos ao número do Brasil. Eu acho que o departamento colocou 69, né? 69 alguma coisa milhões de sacas. Porém, também há muitas indicações aí de problemas de tamanho de grão no arábica, aí fala-se também alguma coisa de qualidade no arábica, mas que o rendimento do arábica também pode ficar aquém, e principalmente no nosso canéfero, no nosso conilon, também pode ter revisões para baixo na safra. Isso não poderia ali adiante, com essas revisões aparecendo, trazer um outro cenário para o mercado daqui a pouco, Gil? Olha, Alessandro, é justamente isso, porque se a gente pegar só o relatório do USDA, não era para estar nesse patamar, porque o que ele está indicando? Ele está indicando superávit na produção, maior folga, crescimento de produção acima de consumo, mas só que esse cenário ele está sendo colocado em xeque, né? Em xeque com o quê? Primeiro, a safra do Brasil está andando, a colheita do Brasil está andando, mas esse café não está aparecendo no mercado. Opa! Então, isso é um fator.
A questão do Vietnã, o mercado está considerando esse número que o USDA está trabalhando otimista demais, pelo menos é os outros números que a gente está observando, de algumas trades lá no Vietnã e também os números oficiais, que são bem abaixo. Jogo para 24, para 22, né, contra os 27, quase 28 que o USDA está falando de produção de robusta no Vietnã. Né? Então, isso tudo coloca em xeque esse cenário e mantém esse preço valorizado, esse preço alto que a gente está observando, né? Essa dificuldade. Ele, de certa forma, parece que está tentando encontrar um topo, mas ele não volta. Por quê? Porque tem todo esse cenário aí de incerteza de produção. Está olhando muito mais para frente do que para trás. Porque se olhar para trás, a gente está vendo um fluxo grande de café. Mas esse fluxo grande de café que a gente está observando, esses embarques altos mundiais e brasileiros, tem a ver com o quê? Com a safra passada, com a safra 23 do Brasil, aquela sobra de café de 23 que garante esse fluxo, né? Então, hoje o mercado, principalmente o terminal de Nova York e o terminal de Londres, está olhando muito mais para o futuro, o que a gente pode esperar, tanto de robusta e essa chegada de safra brasileiro que pode ocasionar no mercado. E nos dois tem muita incerteza. Né? A questão da produção do robusta no Vietnã e a questão do tamanho da safra da brasileira e como que essa safra está chegando no mercado, ela não está aparecendo ainda, isso tudo gera incerteza. A gente tem um inverno que começou oficialmente ontem, também gera aí um ruído grande no mercado, traz aquele estresse de mercado de clima e aquilo que você mencionou. A gente está observando, a gente acompanha semanalmente a colheita, e está observando claramente que a produção, principalmente a produção de Conilon no Espírito Santo, está entregando abaixo do esperado. Então, quer dizer, o que indica, e a gente já está falando ali com mais de 60% colhido, né? Então já tem uma amostra bastante expressiva. E o que está aparecendo lá é o seguinte, que possivelmente vai ter produção de Conilon abaixo do que estava se esperando. Então, você tinha um número, né? E você deve ter uma revisão para baixo nessa produção. Então, isso também está contaminando o mercado e ajuda a entender esse movimento. O mercado ele tenta esticar um pouco para cima, passa por correção, mas está desenhando um fundo, porque por mais que esse relatório do USDA tenha sido aí mais otimista do que o esperado, as variáveis de incerteza ainda servem de suporte, de sustentação para as cotações. Gil, vamos falar um pouquinho do mercado interno para a gente se encaminhar daqui a pouco para o fim do nosso bate-papo. Olha só, Gil, café arábica, bebida boa no sul de Minas, 15% de catação, 1.355 a 1.360. Aqui só salientando que esse preço ainda é da quinta-feira, do dia 20, que safras a gente atualiza nosso preço mais para o final, depois que fecha bem o mercado físico no dia. A gente tem aqui como exemplo, na Zona da Mata, o Café Rio, 20% de catação, 1.210 a 1.215. Espírito Santo Conilon, tipo 7, 1.230 a 1.235. 7, 8, 1.225 a 1.230. Todas essas informações tem na plataforma Safras. Mas, Gil, como é que tu está vendo esse mercado? O produtor está participando, aproveitando quando tem esses picos de preço, e é um preço bem interessante. Não sei se esses valores aqui, Gil, isso aqui é já tudo safra nova ou é um misto aí de safra nova com safra? Já está tudo Já está misturado. misturado. Exato, já tem. Lógico, agora você vai começar aí a fazer o seguinte, né? Com o avanço da safra, você vai começar a ter desagem pelos cafés remanescentes, né? Naquela transição de safra. Mas o ponto é o seguinte: aí está meio misturado isso. Esse preço é o preço de mercado nessa transição. Mas uma coisa importante que você falou, o seguinte, esse mercado está, do que a gente estava discutindo sobre os preços internacionais, quando a gente olha para Londres, o preço do robusto no mercado internacional, olha para Nova York, o preço do arábica no mercado internacional, que estão bastante elevados, bastante valorizados, então o café está valorizado no mercado internacional, tanto o robusta como o arábica. Internamente, você traz esse fator aqui para precificar no mercado interno, e além disso, você coloca um câmbio alto. Está passando por uma correçãozinha hoje? Está, mas ainda é um valor de dólar bastante elevado. Então você traz esse fator de dólar. Daí você vai olhar para os diferenciais
Os diferenciais, eles estão ajustando, mas é pouca coisa. Para uma entrada de safra, ainda você pode dizer para alguns cafés, principalmente para os cafés de peneira mais graúda, que está mais escasso no mercado, com diferencial ainda valorizado. Então, você tem um cenário que é bastante positivo para os preços que você tem. Nova York ou Londres, você tem dólar e você tem os diferenciais valorizados ou em linha com uma entrada de safra. Então, tudo isso acaba batendo no quê? No preço em reais pago para o produtor. Né? Então, para uma entrada da safra, um preço bastante atrativo para o produtor. E daí a pergunta, tentando responder a pergunta que você fez, o produtor está afobado, tentando vir para o mercado? Não, a gente não está percebendo isso. A gente está percebendo um produtor que aproveitou do começo do ano e principalmente aquela puxada em abril para o quê? Para se capitalizar, vendendo primeiro aquele café que ele tinha remanescente da safra 23, então ele aproveitou para vender aquele café, se capitalizou, fez algumas posições de safra nova para entregar agora nos próximos meses e está mais tranquilo para administrar o momento. Então a gente vê o quê? Vindo sem muita pressa, sem muita afobação, é isso que ele está fazendo no mercado agora. Isso, de certa forma, também contribui para esse momento, para todo esse movimento de sustentação dos preços, porque você não vê afobação vendedora, você não vê pressão de safra do Brasil. Né? Então é isso que está acontecendo nesse momento. O produtor está administrando melhor, porque ele está menos exposto à entrada de safra. Porque geralmente na entrada de safra ele precisa de dinheiro o quê? Para fazer fluxo de caixa para colheita. Ele já fez esse fluxo de caixa anteriormente, então ele entra mais tranquilo na safra. Isso está se refletindo em fluxo de venda e está ajudando a manter o preço do café sustentado no mercado. Maravilha, só citando um dado aqui que é importante, a gente estava falando da colheita, levantamento de safras e mercado, então até o dia 18 de junho, 44% da safra colhida, avançou nessa semana até 18 de junho 7 pontos percentuais em relação à semana anterior, né? A gente tem um avanço ainda liderado pela colheita de Conilon. No geral, em igual período do ano passado, a colheita no Brasil estava em 39% e a média para os últimos 5 anos é de 40%. Então, está andando bem, um ritmo bem interessante. E, Gil, então, para finalizar, aquela dica para o nosso produtor, nosso cafeicultor que está assistindo o nosso vídeo nesse momento, diante desse cenário todo do mercado. Olha, Alessandro, eu acho que a estratégia que o produtor está adotando nesse ano é uma estratégia correta. Ele aproveitou o momento para diminuir a exposição e agora ele administra o fluxo. Né? Eu acho que para aqueles que estão mais tranquilos, menos expostos à chegada da safra, eles podem administrar o momento. Vai monitorando dólar, vai monitorando Nova York, vai monitorando Londres, vai aproveitando alguns momentos sem afobação, fazendo o seu fluxo de caixa esperando aí para ver o que pode acontecer no inverno, enfim, eu acho que essa cadência, para aqueles que estão menos expostos, é uma cadência interessante. Agora, aqueles que têm mais exposição, que vão precisar fazer fluxo de caixa aí no próximo mês ou no mês seguinte, é bom, é interessante aproveitar um pouco mais esses momentos para diminuir essa exposição. Essa seria uma ideia aí uma ideia de estratégia comercial nesse momento no mercado. Maravilha, Gil, te agradeço muito. O meu recado final é que na descrição do vídeo tem todas as nossas redes sociais, esteja junto conosco nas nossas redes sociais. Tem também na descrição do vídeo os próximos cursos e eventos de safras. Muitos cursos e muitos eventos ficam a cargo, inclusive, desse senhor que aí está, Gil Barabashi, que são todos de excelente qualidade. É só clicar ali e te informar que tem como você buscar mais informações e se inscrever para esses cursos. Dito isso, Gil, muito obrigado a ti, um bom final de semana e um abraço a todos. Obrigado, Alessandro. Obrigado aí pela participação. Um abraço para você, um abraço para todo mundo e até a próxima.